Vamos nessa! Mais um episódio do nosso podcast Simplesmente Corra. O cara que talvez tenha dado essa ideia, né? É uma pessoa especialíssima, que a gente tem um carinho gigante, um cara da cena total, um amigaço, um brother de longa data. E vem para a mesa hoje, né, Thaisa? É isso aí, vamos escutar bastante sobre esse incrível projeto. Queremos saber um pouquinho do Geraldo e do Léo. Apresente-se e vamos contar essa história massa aí. Vamos embora. Massa. Para começar, é um grande prazer estar aqui, uma honra, né? A gente acompanha o trabalho de vocês há tanto tempo, né? Na rua, a gente se encontra, faz coisas juntos e às vezes é bom parar para contar a história, para relembrar as coisas que a gente já fez, para falar dos novos projetos também. Hoje estou com o Léo Sobral, meu amigo e sócio agora também aqui nessas loucuras, nesses projetos novos. Duas cabeças brilhantes. Duas cabeças brilhantes. E a gente... até mais, né? A minha tá brilhando mais. Mas a gente vem concretizando aí alguns sonhos, né? A gente sempre brincou de ter ideias, de sonhar coisas e soluções pra gente, né? Dentro do esporte. Animal. E agora o Léo veio aí com a força tecnológica, com todos os zilhões de neurônios dele para nos auxiliar nisso. Uma combinação de 0 e 1 gigantesca, né? É o pique e o cérebro, né? É top. Mas, cara, e aí a gente sempre sonhou com muitas coisas, né? De coisas que a gente vê do dia a dia da rua, da corrida, da prática, da organização de eventos. E a gente sempre viu lacunas. Sim. E de repente a coisa começou a se desenhar de uma maneira que a gente pôde construir alguns projetos, né? Então, animal. Vamos lá, só para a galera entender, né? Geraldo, daqui de Floripa. Bom, Just Run também, 21 anos na rua. Geraldo, corredor, super formado em Floripa, né? Já teve em algumas assessorias, é o cara da cena, é o cara que talvez, posso estar enganado, mas uma das primeiras comunidades, né? Criadas e estabelecidas, Floripa Roadrunners, né? Sim, Há muito tempo atrás, aí... andando dentro do Strava, conectando a galera, né? Acho que isso foi importantíssimo, assim, para a cena. Pô, lembro de vários momentos, né? Que o Geraldo estava lá presente e fortalecendo a cena, que é um negócio que ele se apaixonou. Né? Bom, o Geraldo não é corredor profissional, não é professor de educação física, né? É só um apaixonado pela corrida. E eu acho que é aí que o negócio começa, né? Eu acho que, tanto para Just Run, obviamente, mas acho que a corrida é o que acaba que junta essa galera do bem, né? E um monte de ideia surge, um monte de coisa maneira sai. Até para contextualizar, né? Eu comecei a correr moleque, né? Atletismo, fiz na época de infância, colégio, faculdade, pista, né? Mas aos 20 e tantos anos, um amigo me convidou para correr na rua e fui pra rua. No começo achei maluquice e logo comecei a conhecer essa galera, né? Conheci assessorias que não existem mais, algumas ainda existem. Comecei a conhecer o Léo, comecei a conhecer o organizador. E em 2016, depois da minha primeira maratona, deu o estalo de vou criar alguma coisa online pra galera achar informação, né? E começou pelo Instagram, né? Então foi uma coisa, isso já está fazendo 9 anos. E começamos a organizar a informação. Uma coisa muito informal. E em 2018, a Edu Suzuki, do Tênis Certo, virou para mim e falou assim, tá, mas onde você quer chegar com isso? Eu falei, cara, não sei se eu quero chegar em algum lugar, tô fazendo. A gente estava junto no lançamento da loja aqui, tava junto lá. Exato, foi um evento da New Balance. Exato. A gente estava junto. E aí eu falei, cara, não sei se eu quero chegar em algum lugar. Daí ele ainda brincou, cara, o que você tá fazendo aqui é massa, tira o Floripa e faz pro Brasil inteiro. Aí, ó. Cara, isso nunca tinha se concretizado, né? Ficou isso ali trabalhando na minha cabeça. Falei, uma hora sai. E aí papo um dia com o Danilo Caboclo, com o Anderson Tonon. Aí se tivesse um calendário, se tivesse um calendário seria legal. E aí eu comecei de maneira muito caseira a bolar alguma coisa. Né? Aí vieram as novas oportunidades, veio sociedade, veio tudo. A coisa começou a andar. E aí depois, junto esse cara, foi tu que um dia, num teste de espirometria... Aí é o seguinte, né? O lance é esse. Toda essa galera supracitada aí, né? Tá dentro dessa cena, porque a gente inventa aquela história com o Tonon dos treinos. Exato.
com os treinos. Exato, isso. Aí o Léo vê um desses treinos rolando lá, vê a ventilometria contigo. Isso. E aí, pô, eu quero Aí fazer essa parada. ele fala contigo. Vai lá na Gym Club, fala comigo, vem aí. E aí daqui a pouco assim, cara, pô, isso, aquilo. Aí tu veio e falou, tá, tem um maluco aluno meu aí que quer falar contigo. Uma cabeça pensante aí, né? E tudo certo isso aí. E olha só que massa, né? E a coisa começou a andar, a gente começou a... Peraí, né? A gente já tinha uma empresa chamada Roadrunners, né? Que é fruto da ideia do Floripa Roadrunners. Mas já tinha uma empresa. E aí o Léo trouxe novas ideias, novos projetos, né? De outros serviços, implementar tecnologia, estrutura, informação, inteligência. E aí a gente fala, peraí, mas isso aí já vai ser um hub de projetos. E aí a gente mudou o nome da empresa para Runner Hub. E o Roadrunners é um dos projetos hoje, né? A gente tem o Open Results, que acabou tendo uma visibilidade um pouco maior. Sim. Que é o repositório de resultados, que nos traz muita informação do que está acontecendo, onde as pessoas podem achar sua informação. Acabou sendo quase uma causa, né? O Open Results acaba sendo quase uma causa pela transparência e liberdade de informação que a gente pode ter acesso como atleta. Cara, isso é muito legal, né? Porque isso a cena foi percebendo isso, né, Thaisa? A gente está há muito tempo na cena e aí, cara, muita coisa passa e acontece da boca para fora, né? A maior prova de não sei do que, 5 mil na época, 5 mil pessoas. Beleza, né? Tudo certo. Aí tu chega no evento, Não tem nem perto, né? Ok. Enfim, vai saber, né? Se inscreveram, não vieram, aquela história toda. Mas daqui a pouco isso passa a ser recorrente. Sim. Com algumas organizações, né? Com essa necessidade dessa galera dizer assim, não, meu evento é gigante, então eu sou muito importante e tal. E uma outra galera que talvez fosse mais fazendo um arroz com feijão e entregando exatamente o que estava se propondo, passar a crescer de maneira verdadeira e com números agora, eu acho que parte disso. Né? Para a galera entender, Runners Hub é uma super plataforma com vários serviços. Isso. É isso que essa dupla inventou aí. Dentro disso, o calendário, dentro disso, os resultados, né? Uma plataforma de resultados do mundo inteiro, porque eu fui lá dar uma conferida hoje nos meus resultados. Tem o que, Boston lá? Aparece um monte de coisa legal, cara. Né? A gente pega algumas provas. Vocês podiam, tá aí uma ideia, né? Vocês podiam fazer um ranking de glamour do atleta. Esse cara aqui tem... Tá no radar. Esse cara aqui tem 5 continentes. Pô, aí é bom, né? Vocês têm que me liberar aí as passagens. Calma, não dá tanta ideia que a gente tem que resolver outras coisas. Isso. Não, começa a ficar legal. O cara já tá aqui, ó, anotando as paradas. Tem gente que, por exemplo, no meu caso, eu não tenho muitos resultados tão bons em pace de maratona, mas as minhas maratonas são todas internacionais. Exato, aí, ó. Aí fica chique o negócio. Chique. Então aí, pô, tá aparecendo ali. Lisboa, Chicago. Mas você falou de total de prova, né? Qual é a maior prova? Essa é uma das informações que eu acho que é muito relevante. A gente tem uma transparência nos números das provas, mas eu acho que mais do que isso um dia o Léo virou pra mim e perguntou assim, quantas corridas tu já participou? E eu falei, cara, não faço ideia. A menor ideia. Aí eu fui pra parede contar medalha e eu percebi que nem todas estavam lá. Aí eu fui no meu Strava, eu fui no Garmin, porque teve uma época que eu não usava Strava, só usava o Garmin. Aí eu tive que ir em site de foto, fui lá na Foco Radical ver o meu histórico pra ver em que prova eu tinha foto. Aí eu nem tinha comprado de todas as provas, aí não tinha todas. Cara, eu sei que eu demorei muito tempo pra tentar achar, e eu acho que nem sei se eu já achei todas as provas que eu participei. Eu acho que ainda deve ter umas que ficaram esquecidas. E eu falei, cara, é a minha história dentro do esporte que eu mais amo e eu não tenho registro, se perdeu, cara. E aí a gente falou, então vamos construir um lugar onde a gente pode pegar esses resultados e a pessoa começar a construir a história dela. Ter lá as provas que ela participou. Né? Eu brinco muito assim, a gente tem um carinho tremendo pelo Strava, né? O Strava faz parte do dia a dia, registra cada treino, né? A gente está no desafio 365 com o Strava, como parceria. Vamos falar disso daqui a pouco. Vamos falar daqui a pouco. Mas assim, é diferente quando você pega o resultado oficial de uma prova. Aquilo ali é o registro da tua história, né? Só que tá cada um num lugar, é de um cronometrador, é de um organizador, é de um continente. Pô, eu quero botar isso num lugar onde eu possa mostrar para as pessoas e falar assim, olha, eu já corri nos 5 continentes, olha, eu tenho maratona para tal tempo, eu já fiz todos os tipos de prova, onde está isso? E a gente falou, pô, vamos construir um lugar
para que a pessoa possa mostrar a história dela. E gera também, né, Geraldo Léo, um rankingzinho, não é isso? Tem ranking. Né? Tipo, na tua faixa etária você tá no número A gente tanto, está até aprimorando tem um pouco isso. Desse, né? A gente está aprimorando um pouco isso, tanto para ranking... para ter um ranking público mesmo, de elite e tudo mais, mas até pra gente se... Não, a gente brincadeira se nossa, né? eu saber acima da média e tal. Que é isso, né, cara? Essa é uma dúvida de muita gente, né? Tava comentando com um aluno hoje pela manhã no treino isso, assim. Cara, a gente que treina, a gente tá muito na frente da cena. A cena ela é feita de pessoas que não treinam, corredores eventuais, entendeu? Uma prova bacana aqui, eu dou conta e tal, eu vou lá e corro. O cara não treina. Né? A fatia das pessoas que treinam é muito menor do que das pessoas que participam efetivamente de todos os eventos. Ponto. Então, isso, por muitas vezes, é esquecido por nós, né? Estamos lá treinando, o cara está se dedicando, o cara está envolto com o treinamento, com a prática dele, tem rotina específica, tem fisioterapia, tem fortalecimento, tudo direcionado para as metas e os objetivos do cara do ano lá, ou uma super meta. E aí o cara chega lá e diz assim, pô, mas eu tô meio ansioso, porque, pô, sei lá, que lugar que eu vou chegar. Assim, cara, olha só, você está na frente de 90% da população específica, não estamos nem falando da população do mundo, porque aí vira aquele papinho do 1%, né? 1% das pessoas do mundo fizeram maratona, ou grandes eventos e tudo mais. Então isso cara, ainda mais uma validação, né, dessa nossa história, né? O cara vai de fato encontrar os dados específicos populacionais da faixa etária ou enfim, né, ou dessa cena. Eu vejo muito a história como um motivador para começar, né? Eu brinco muito que é aquela história, né? Se você vai juntar dinheiro, você tem que começar a olhar para aquele pouquinho que tem. Porque enquanto você não tem um pouquinho, você não quer botar mais um pouquinho. E quando ele começa a crescer, você começa a empolgar e botar mais. Aí você começa a fazer uma economia. Sim. Mas se não tem um montinho pequeno para você olhar, não te empolga a começar. A história da corrida é a mesma coisa. Quando você olha para tua ficha lá e tem 3 provas, você fala assim, agora tem que botar a 4ª. Agora tem que botar a 5ª. Isso te motiva a continuar, porque tem meu colega que tem 20 na ficha dele. Pô, peraí, eu quero chegar um dia lá. E aí você começa a olhar para aquela lista. Se a informação se perdeu, se a tua história se perdeu, você fala, é só mais uma corrida, porque você não olha tudo que você já fez. Toda a tua história fala, eu tô indo para 10ª. Eu olhei essa semana, eu tô indo para 9ª, eu acabei de completar 96 provas. Cara, já tô louco para fazer 100 esse ano. Né? Então, vou ter que dar essa conferida lá também, cara. Claro. Que a gente bota muito esse lance dos badges também. Por exemplo, você tem os badges que a gente faz. Você fez 5K, desbloqueia ali o 5K. Fez 10K, desbloqueia. Então a galera vê que, aquele badgezinho tá ali cinzinha, né? Você vai querer correr uma corrida. Eu fui fazer 15K só pra ter o negócio amarelo. Vou completar esse meu álbum aí, né? A gente correu uma prova de 15K só porque a gente não tinha o 15K. Daí eu falei, eu tenho que achar uma prova de 15K pra correr, porque tem um badge de 15K que eu não tenho ainda. A gente vai correr uma prova de 15K. Muito legal. Eu não sabia disso, viu? Tem ainda, agora eu vou ficar atento. E aí tem colecionáveis. Por exemplo, maratona sub-4, maratona sub-3. Então, se tu consegue, eles liberam um selinho pra ti. Tá, então vou treinar. Mas é legal porque forçada, tu tem uma brincadeira pra mostrar. Não, mas é muito massa. Podia ter alguns assim de casal, né? Desafio entre marido e mulher. Pô, você tá dando um monte de... Calma. Lá em casa a gente faz, né? A gente brinca lá em casa algumas coisas. Todos os recordes são meus. Né? Mentira. Aí, vai virar mais de uma. Metrô não Ele conta, tem que ter. De metrô não conta. Isso não estava definido no nosso combinado interno, entendeu? Era o tema. Olha, a gente, nas chavezinhas ali, na chavezinha de virada, eu tô na frente. Aí, como é que é? Já fiz 5, 10, 15, 21, 42, meio Ironman, 2. Tu já fez algum meio Ironman? Não. Aí eu vou fazer um Iron agora também. Ele também não fez. Gamificação tá funcionando. Viu? Então, eu acho que isso é legal, viu? Claro Disputinha. A gente tem vários alunos lá que disputam. Essa é uma pergunta boa. As provas do triatlon também estão dentro do Open Results? Ainda não. Quando eu lancei a primeira versão do Roadrunners, antes ainda da entrada do La Sobral, a minha ideia era ter corrida, trail, triatlon, natação e ciclismo. Tudo que era prova de percurso. Só que assim, não é tão simples juntar essas informações. O volume da informação da corrida de rua já é muito superior. Então o que a gente pensou? Peraí, vamos dar um passo para trás.
vamos focar na corrida, vamos criar uma estrutura bacana, depois a gente abre para outras modalidades. A gente quer muito em breve abrir para triatlon. Só que assim, tem várias peculiaridades do triatlon, né? Inclusive a parte de cronometragem é diferente. Pô, tem prova que tem o tempo de transição, tem prova que tem penalidade. É uma dinâmica diferente da corrida tradicional, né? Então, assim, tem coisas que a gente não quer só colocar e deixar de qualquer jeito. Tem que entrar e fazer bem feito, né? Deixar validar. Então, a gente quer muito, a gente tem cobrança, até de federação de triatlon, que tem interesse, né? Que a gente coloca essa informação, mas acho que a gente ainda está... Primeiro ficar bem redondinho na a corrida parte, mesmo, que já abrange também em trail, né? Mas deixar bem redondinho para a corrida, mas a ideia é para o triatlo também. E uma coisa legal de vocês falarem também é essa questão desses resultados. Isso é muito automático já? Ou como é que é todo esse processo para vocês passarem tudo isso para... Porque o pessoal para consultar é super simples, mas e aí os bastidores? Hoje, assim, boa parte dele é automático. A gente constrói, assim... Hoje a gente já tem até... os próprios cronometradores e organizadores já estão imputando alguns dados diretamente na plataforma. A gente já fez integração com sistemas de cronometragem. Então, assim, alguns sistemas já estão integrados a ponto da gente descarregou uma corrida, uma integração nova que a gente fez em coisa de 12 segundos. Né? Pô, legal. Então, assim, acaba a corrida, a gente já terminou a corrida, subiu o resultado, já tá dentro. E a gente tem, assim, pro que a gente não tem integração, a gente tem um, robozinho que cata tudo, assim. Bom, isso certamente, né, Léo, é um excelente passo dado, porque num primeiro momento, mas é só uma percepção minha, se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, contem um pouquinho dessa história. Num primeiro momento, talvez um medo extremo, né? Desses resultados, né? Não, peraí, não vou abrir meus resultados, e, né? Como que é essa parada? Foi assim? Pô, galera, teve uma resistência inicial e aí depois, não, peraí, isso aqui é legal pra caramba, a gente vai ganhar com isso, né? Assim que a gente tiver a nossa cronometragem também inserida lá dentro, a gente ganha por estar dentro da plataforma. Toda mudança tem uma resistência, né? Então, assim, a gente começou com uma coisa muito nova e que o pessoal demorou... Algumas pessoas demoraram um pouco a entender. Então, a gente teve uma resistência no começo. Acho que hoje a gente tem, muito pouca. A gente ainda tem alguma resistência assim, de algumas pessoas, mas a maioria já entendeu o negócio, né? A gente teve muita gente que pensava que a gente estava roubando informação e, na verdade, o resultado de corrida é público. É um dado público. A gente fez isso, validou isso com... desde advogados até CBAT, já tudo. Então, os resultados estão grandes provas do mundo fazem aquela publicação formal. Né? New York Times, da segunda-feira, com toda a lista dos concluintes. Enfim, Berlim também. Tóquio essa semana. Eu acho que a gente chegou de repente, a gente ainda estava em construção. A gente ainda está em construção, né? Mas a gente ainda estava em construção e a gente não investiu em mídia. A gente falou, não, a gente vai fazer a coisa funcionar bem para depois divulgar. Só que algumas pessoas já ficaram sabendo, jornalistas conhecidos já ficaram sabendo, começaram a usar a ferramenta, usar os dados que a gente tinha, e acabou tomando uma dimensão, o alcance da informação que a gente estava tendo, muito rápido, antes mesmo da gente ter tempo de se explicar o que a gente estava fazendo. E aí vieram muitos medos, né? Assim como o taxista tinha medo de Uber, roubar o trabalho dele, assim como tudo que é novo causa espanto. Peraí, o que esses caras querem, né? Sim. Então, tinha gente que achava que a gente ia vender inscrição, tinha gente que achava que a gente ia fazer cronometragem. Não, a gente entrou no mercado para suprir uma necessidade que existia, que a gente, como corredor, já percebia, e em contato com organizadores, com cronometradores, com treinadores, a gente via que tinha uma lacuna, que não era só uma lacuna, assim, um espaço de oportunidade. Não, era um espaço de necessidade. Tinham coisas que a gente, conhecendo a tecnologia, sabia que podiam ser muito melhores. Então a gente entrou para preencher com algumas soluções. E a nossa ideia sempre foi trazer soluções para todos.
para o atleta, para o organizador, para o cronometrador, para o treinador, para a etiqueteira. E a nossa ideia é não concorrer com eles, é impulsionar o negócio deles. Né? Eu quero que o treinador tenha melhores alunos, mais número de alunos, que ele consiga atender de maneira de melhor qualidade. Eu quero que a etiqueteira venda cada vez mais. Eu quero que os eventos sejam cada vez maiores e bem organizados. Eu quero que a cronometragem consiga entregar resultados precisos, com agilidade, com qualidade, né? Com precisão. Sim. Então, a nossa ideia é sempre suprir de tecnologia a lacuna que existia. Quando a gente chegou, peraí, quem são esses caras que estão roubando os meus dados? Né? Até eles entenderem que, né? Até segundo palavras da CBAT, os dados são públicos a partir da sua publicação. Né? E nós, como um portal de notícias, é assim que nós somos registrados, um portal de notícias, a gente tem a obrigação, né, de replicar esses dados. Então a gente replica, tanto que a gente às vezes recebe o usuário falando, mas o meu resultado está errado. Eu falo, você tem que falar lá com a organização, para o cronometrador fazer a alteração que vai refletir na gente. A gente não pode mexer em nada. O que o cronometrador falou, se ele falou que foi o Papa que bateu o recorde mundial da maratona, no nosso site vai estar que o Papa bateu o recorde da maratona. Então, replicando a gente só replica. Um resultado Exato. oficial, né? A gente não altera. Replicando um resultado. Mas isso é clássico, né? Final de semana teve evento aqui em Floripa, e aí a gente, enfim, a maioria dos treinadores fica no retorno, né? Uma prova com 2 voltas de 5 km. Quase todo mundo fica no mesmo lugar, dando aquela moral para os alunos, para quem está passando ali e tudo mais. E aí teve uma cena muito legal, né? Eu acho legal, acho divertido. Uma menina chegando, terminando, aí, cara, quase na nossa frente ela parou. Vamos nessa, né? Faltam 50 metros, dá um gásinho aí para... Não, no meu relógio já deu 5. Já deu 5. Meu relógio já deu 5, tô bem. Verdade. Já deu. Correu 5, acabou. Já deu. Né? Assim. Vale lembrar para todo mundo, né? Todo mundo, o relógio não é métrica de validação de resultado. Para nada. Né? Então, a medição oficial que a federação e a confederação fazem, tá lá a rodinha, né? Auferido e medido, portal até o portal. Exato. Né? Se no meu relógio deu 100 metros a mais ou 100 metros a menos, o problema é do relógio. A linha de chegada da Endurance. Aí os meninos, eu vi o Gabriel, vamos. Ela, já deu 5 lá atrás. Já deu 5 lá atrás. Assim, ela cruzou a linha de chegada caminhando. E assim, nas provas curtas acontece pouco, nas provas longas acontece muito. Muito. Né? Cara, tem a Blue Line lá nas maiores provas do mundo, onde foi medido de fato, né? Ali vai dar 42, 198 e mesmo assim, metros. pode ter uma margem. Um pouquinho mais, cara. Até porque o relógio o cara corre um quilômetro mais fácil no relógio, né? Dependendo das tangências, dependendo de Nova York é um lugar que para você corre, o relógio se perde o tempo inteiro. Chicago é Chicago inacreditável. Você vai com o relógio, meu amigo, se prepara. Não precisa nem ir muito longe, vai a Balneário que você não consegue Isso, né? exatamente. Coisa, Grandes prédios. Aqui em Floripa, você vai fazer maratona de Floripa, tem um túnel no meio do caminho. Você não acha que vai dar diferença, não tem como, né? Você vai passar por um túnel, vai passar em cima da água, o GPS se perde, é diferente. E ali a nossa ideia é justamente isso, é poder trazer resultados oficiais, né? Porque aquele negócio, corri mais, corri menos, mas o seu relógio é diferente do meu, você aferiu diferente, você mediu diferente. Não, o que vale é o resultado oficial, né? Correr de Botou o relógio no cachorro. Isso eu ia dizer, sabe que isso vai ficar... esses resultados mostrados, assim, mas fica até legal, porque infelizmente a gente ainda tem esse tipo de problema de pessoas que até que correm com o número de outras pessoas. Sim, acontece. Então isso começa a ficar mais... para esse tipo de falcatrua, né? Começa a ficar mais visível. Sim. Né? Eu lembro que eu tive uma corrida que eu fiquei em 5º e, na verdade, eu era 3º. Uhum. E a gente só descobriu depois, veio o resultado de prova anterior da pessoa que chegou na minha frente. Ela tinha recém feito uma prova de 5 km em 40 minutos. Mas ela fez os 10 e 42. Tem uma novidade agora. Né? A gente fez uma parceria com a Foco Radical. Boa. E hoje a gente integra o resultado com a plataforma de fotos. Como a gente tem o número de peito e tem o nome do inscrito, legal. A gente consegue com facilidade visualizar quem é aquele atleta. É muito rápido de localizar. Sensacional. Publicamente não está aberto. Você não consegue ir lá no resultado de outra pessoa e ver as fotos dela no Roadrunners, por exemplo, no perfil dela. O próprio usuário pode localizar as fotos. Mas para medidas de verificação,
a gente pode fazer uma verificação. Se é contestado, por exemplo, um organizador parceiro, eu preciso verificar se esse atleta era esse atleta mesmo. Sim. Com muita agilidade, a gente consegue fazer uma verificação visual. A gente usou isso, é um dos cases de sucesso. A gente usou isso para o ranking Supra, né? Em 2024 a gente fez uma parceria com a Olímpicos e a gente fez o ranking de 9 maratonas da Elite, né? Foi específico da Elite, mas a gente precisava fazer a verificação que era o atleta mesmo que estava correndo, com aquele número de peito, usando aquele tênis da marca, né? Então a gente fez toda uma integração com mais facilidade, a gente consegue localizar as imagens do atleta e fazer uma verificação visual. Então, a gente não só mandava um relatório para a Olímpicos com os resultados, mas também com uma comprovação visual de que era aquele atleta com aquele tênis durante a prova. Irado. Nossa, muito massa. Muito então, massa. A gente consegue fazer o que a gente chamou ali de não sei se é essa palavra. Dossiê. Um dossiê. A gente fez um dossiê, a gente fez uma verificação ali, né? E autenticou ali o resultado de que estava tudo certinho. E essa galera não pega uma pilha? Tipo, meu número, o cara me incomodou aqui porque eu troquei com o Manuel, sei lá. Cara, mas o que você diz, o usuário? Cara... O problema dele, né? É problema dele. Se a organização passou um nome e era outra pessoa, ele tem que resolver com a organização, né? É. O que a organização... Não, isso, Geraldo, isso é uma briga, cara, constante, né? E não só uma briga, mas às vezes até um passo que a gente dá na assessoria, né? Todas elas, certamente, do perigo que é um negócio desse, cara. Sim. O atleta está assegurado individualmente... Não tô nem dizendo, cara, pegou lá, foi correr, se divertir, enfim. Mas, cara, a gente transita num negócio perigoso, cara, que se o atleta passa mal e se é um menino para uma menina, o cara olha lá, peraí, tem alguma coisa errada, né? Sim. Ok. Mas se é um menino para um menino, né? O cara não sabe que o Geraldo não é o Geraldo. Tá lá com o número do Léo... É o Léo, cara. Acabou-se. Tá apagado, tá inconsciente. Cara, vai fazer assistência médica com o relatório que o Léo preencheu na inscrição, né? Se o Geraldo é alérgico, sinto muito, meu amigo. O Léo não é. Entende? E toda a questão de seguros, então, né? Seguro. Exato. O atleta não está coberto por seguro. Se não é ele que está inscrito, o seguro não cobre. Então tem vários poréns, né? Não é exatamente. Não é só... A gente entraria numa seara ali de organização de prova e de questão técnica de organização de corrida. Mas assim, as pessoas ainda estão tendo que aprender um pouquinho da ética na corrida, né? Você precisa estar identificado, número de peito... Não se chama número de peito à toa. Não é para usar na coxa, não é para usar atrás, não é para usar na testa, não é para pôr no braço. Número de peito é para colocar no peito, né? Porque senão vai dificultar a identificação, né? Um árbitro não vai te ver, você pode ser confundido com pipoca, pode ser tirado da prova por engano, né? Então, acho que as pessoas têm que começar a entender um pouquinho da dinâmica da ética, né? Com um pouquinho de informação, mas tudo tem um porquê. A gente está falando... Né? Pode ter a provinha de 200 pessoas, que já tem o seu risco, mas às vezes a gente está falando de prova de 5 mil, 10 mil, 20 mil pessoas, onde qualquer probleminha desse para o corredor ali, às vezes, é uma coisa boba. Cara, numa multidão de 20 mil pessoas, o problema pode ser perder o controle, né? Total. Não, um problema. A gente comentou com o Anderson Tonono, quando ele gravou com a gente, justamente sobre isso. E eu acho que essa tecnologia toda ajuda muito. Porque as pessoas, infelizmente, né? As pessoas acabam assim... É igual... Tu só aprende quando tu é punido, né? Uhum. Então a galera vai começar a falar, agora tá mais difícil. Uhum, então, infelizmente, muita gente vai aprender assim. Né? Acho que isso vai... Mas a tecnologia vai ajudar. Mas a gente não criou coisa só pra policiar, nem nada disso. Tem coisas que são funcionalidades bacanas. Você falou de organização, né? Como é que funciona para a elite, né? Correr uma prova? A elite requer vaga para a organização. A organização avalia se ela tem um índice bacana para correr, está dentro do previsto para aquela prova. Né? O atleta precisa fazer alguma comprovação de que ele já correu aquele tempo para receber a vaga de correr como elite. E isso é trabalhoso para a organização da prova, porque eles recebem muitos pedidos e ele tem que ficar fazendo verificação, ver se aquele certificado que o atleta mandou é válido, como é que funciona e tal.
E hoje é uma coisa que o Open Results serve para isso. Até a primeira vez que eu apresentei para um organizador de prova, ele falou, cara, você mostrou para mim em 20 segundos um negócio que eu levava 2 dias para fazer. Para verificar se ele tinha a prova mesmo, que ele tinha falado. Não, ele vai ali, puxa a ficha do atleta. Não, esse cara tem um índice ótimo, validou, pode fazer a prova. Cara, tu vê, então é muito não precisa ficar ágil. pesquisando prova a prova. Tá tudo ali. Ele vem ali, muito puxou legal. o nome do atleta, tá todos os resultados dele estão listados ali, ele já faz a validação. Não, ok, esse atleta tá dentro. Não, ó, a prova que você falou não tá aqui. Né? Beleza, então qual outra prova que você correu que tá dentro? Né? Então é muito mais ágil para a organização, isso facilita também e minimiza o erro do organizador de ter uma informação. E pro atleta também, né? Pra questão de patrocínio, por exemplo. Total. O cara consegue fazer ele tem o dossiê dele lá, né? Ele tem o... A gente falou dos badges, os atletas federados na CBAT, ele tem um badge agora de Elite CBAT. Então, o atleta que é federado na CBAT, ele vai ter uma identificação que ele é um atleta federado, que ele é um atleta profissional. Então, ele pode usar aquilo como um perfil, como um LinkedIn da corrida para ele. É o verificado do Instagram o sem pagar, né? O verificado de ele verdade. Ele tem lá a verificação dos Top, muito legal. dele. Não, isso lógico que é espetacular, né? Até porque as provas comerciais também estão na jogada, né? Nem toda a prova está lá 100% validada por calendário de confederação, né? Exato. Então isso facilita também esse andamento para quem talvez está lá no interior e não tenha né, uma prova oficial para validar um resultado, mas né, até certo ponto, aí, a certo nível, o cara consegue validar essa... Você falou uma coisa legal, lá no interior... A gente tá acostumado, pelo menos aqui em Floripa, a gente está acostumado que são poucos e bons organizadores, grandes organizadores, que fazem várias provas. Tem algumas poucas grandes tiqueteiras que fazem um bom trabalho. Tem grandes portais de fotografia que fazem um bom trabalho. Mas esse não é uma característica do Brasil todo. Por exemplo, tem regiões de interior ou norte e nordeste do Brasil que tem características diferentes esse mercado. Que é mais pulverizado os organizadores. São mais organizadores de menor porte. Cada um faz a etiquetagem, faz a inscrição pelo seu próprio site, ou tem mais sites menores. Então, é mais pulverizado. Então, hoje, a gente está num lugar que é diferente, né? Floripa, a gente sabe as provas que vão acontecer com um pouco mais de facilidade. Sim. Mesmo assim, não é 100%, mas a gente sabe com um pouco mais de facilidade. Mas tem regiões do país onde é difícil você saber a prova que está acontecendo, porque é muito descentralizado. Né? Então, isso dificulta, até para a gente, que faz um mapeamento de todas as provas do Brasil. Às vezes, em algumas regiões, é mais difícil mapear essas provas. Para a galera que está lá, o dia a dia deles é bem complicado, às vezes, de saber onde que vai ter, onde que não vai ter, quem é o organizador, onde que está o resultado, por onde que se inscreve. Então, isso de mapear, a gente tenta mapear pro regional, né? Para aquele cara que é da região e quer saber as provas da região dele. Seja no interior da Bahia, no interior de São Paulo, no sul do Rio Grande do Sul, onde for. Mas também... uma das coisas que a gente quer preencher é a questão de melhorar a qualidade do turismo para a corrida. Que hoje eu vejo como um turismo mais promissor, que eu chamo de turismo limpo, né? O cara que viaja para correr, ele é o cara que normalmente ele vai, curte a cidade, traz dinheiro, corre, não detona a cidade, vai embora logo. Né? Então ele investe, é um turista bom, né? A rede hoteleira nos diz isso, né? Que é um turista bom. Só que às vezes falta informação de falar, tá, mas que prova? Eu quero ir para o Nordeste correr uma prova. Que prova que tem lá? Quais que são legais? Né? Quais que são grandes, pequenas, longas? Tem resultado bacana, não tem? Então, como mapear isso? Se a galera de lá tem dificuldade para achar as provas, imagina quem é de fora, não acha. Tipo... E nesses dados, Geraldo e Léo, em que ponto que o Brasil está, né? Aonde estão concentrados os eventos, aonde estão concentrados os corredores... nessa fração da plataforma, vocês sabem assim mais ou menos de cabeça? Tipo, cara, eixo Rio-São Paulo tem 4, 5 vezes mais provas do que o resto do Brasil. A gente tem isso, a gente está montando uma outra ferramenta que é um BI, né? Uma plataforma de informação, que até a gente começou a soltar algumas... Olha o spoiler aí, ó, anota aí o spoiler. E a gente começou a fazer isso mais para os organizadores ali. Hoje a gente já tem, por exemplo... a gente tem um geral que a gente usa muito para mapear assim, as provas quentes, o que a gente tem que prestar atenção. Né? A gente usou muito, por exemplo, a gente mapeou quase tudo de 2024. Então, a gente tem
cara, muito próximo do número de totais de prova do ano passado, e a gente chegou a quase 60% de resultado delas. Então a gente tem mais de 3 milhões de resultados do ano passado no sistema. E aí a gente consegue com isso, assim, traçar um perfil, né? A gente sabe que o Sudeste é grande, mas assim, tem surpresas ali, né? A gente viu o interior paulista, né, que é gigante ali de tanto de número de provas, número de corredores. A gente viu que assim, Nordeste cresceu absurdamente, né, nesse pouco tempo. Tem provas que cresceram, assim, a gente até fez o circuito live, a gente tem dados de 23 e 24, que a gente pegou tudo para comparar, né? Cara, de 23 para 24 a gente vê claramente, assim, o Sudeste cresceu, beleza, mas, cara, o Nordeste cresceu muito, assim. Proporcionalmente, cresceu muito mais. E aí a gente está vendo esses movimentos dentro da plataforma, a gente consegue entender, né? Porque a gente pega os dados dos concluintes, a gente sabe que a prova geralmente tem uma edição anual, né? Então a gente consegue fazer todo esse comparativo, né? Você falou ali de regiões, fala bem a grosso modo, né? É incomparável o volume de corridas, de eventos de corrida de rua por final de semana. Na metrópole de São Paulo é incomparável. Tipo, é absurdo. A gente já chegou a ter um final de semana com mais de 100 provas. Então, e tem épocas do ano que são mais propícias para isso. Então, outubro, na cidade de São Paulo, cara, não tem final de semana que tenha menos de 50 provas. É absurdo. Né? Então, é um volume muito grande. Rio de Janeiro. Cara, Rio de Janeiro tem provas que você não dá nada por ela, é sempre acima de 10 mil pessoas. Sabe? Então, provinha, né, que você fala, não, né? Como é que pode? É um público muito alto. E corredores, cara, e mais pulverizados eventos, interior de São Paulo é absurdo. Né? A quantidade de eventos que tem no interior de São Paulo, a quantidade de corredores que tem. É um celeiro o interior de São Paulo é conhecido por ser um celeiro de corredores, né? Então, mas assim, não é à toa que a sede da CBAT é lá na região. Então, mas, cara, o volume de corredores, de praticantes é absurdo, assim, sabe? Então, mesmo cidades menores tem muitos corredores, então tem uma faixa ali. Só que crescendo, isso já é consolidado há muitos anos. Crescendo, o Nordeste vem crescendo muito forte, uns eventos cada vez maiores. Olha que legal. Uma coisa que a gente viu também que a gente sempre fala assim, a gente vê corredor, né? A maioria é mais velho, assim, né? Eu passei a correr depois de ficar velho quase, né? E aí agora a gente está começando a ver uma renovação, então a gente começou a comparar também esses números, né? Como a gente começou a juntar número de 2022, até a gente ir para uma maratona, a gente falou para a gente tem desde 2017. Então a gente tem algumas provas grandes que a gente vai pegando para trás para entender, né, como é que se movimenta. E aí a gente vê que tem, por exemplo, circuitos específicos que atraem gente mais nova. Então a gente vê que, assim, finalmente está tendo alguma renovação. Uma renovação na cena, né? Isso. A cena se renovando. Se eu tenho um crescimento só com o público mais velho, uma hora vai estagnar ou vai decair. Mas está tendo uma renovação com o público mais novo, né? Cara, a gente pode elencar aqui vários fatores que influenciaram para isso. Redes sociais, influenciadores que viram o hype da corrida e entraram nessa. Tecnologia nova que entrou, as marcas investindo. Cara, tem vários motivos pelo qual a gente pode entender que está tendo essa renovação. Mas o importante é a gente entender que ela está existindo. Né? Tá tendo essa renovação e não é uma renovação. A gente brincou muito, a gente já passou por vários eventos onde a gente sempre fala sobre isso, da história da modinha. Cara, até pode ser visto como uma modinha, mas é uma crescente muito, muito estável, muito forte, né? Cara, até pandemia ajudou nisso, né? E, de certa forma, quando voltou, foi um esporte mais acessível, ao ar livre, que você não precisava de outra pessoa, você não precisava de uma estrutura, você não precisava, né? Então, é muito mais fácil de você se adaptar. Então, esse crescimento voltou muito forte, só que ele não tende a ser uma curva que vai chegar e vai cair. Ele vai se estabilizar, porque a estrutura dessa modalidade é muito forte, né? Ela não... Todo mundo fala assim, eu brinco muito que a corrida não é uma modalidade, é um estilo de vida. Exato. Né? O cara que corre, ele não apenas corre. Inevitavelmente, ele vai mudar a rotina dele,
inevitavelmente, ele vai mudar a alimentação dele, vai mudar o sono, porque senão ele não consegue se sustentar nem mesmo por poucos meses nessa modalidade. Então ele vai ter que se adaptar e ele vai ver a quantidade de ganhos que ele tem na vida dele. Então acaba mudando o estilo de vida. Pô, hoje eu durmo diferente, hoje eu como diferente, a minha rotina é diferente. Então é inevitável que quando se entra nessa modalidade, cara, a permanência é muito forte, não tem uma troca, né? O cara que entra, ele vai ficar. Então todo mundo que entra novo, né? Acaba ficando, vai ficar. Ali se então estabelecer. É uma modalidade muito sustentável. E eu acho que já tem esse olhar maior das assessorias, enfim, essa é uma característica nossa já desde o início, né? A gente sempre teve essa característica, mas eu acho que está cada vez maior, né? O olhar das assessorias, o olhar das marcas para o público comum, entre aspas, Exato. né? Então, eu acho que isso acaba incentivando. Antes era, eu não corro, meu Deus. Não né? sou atleta, né? Eu não sou atleta. Então, hoje eu acho que está muito... Realmente a corrida é democrática. Hoje a gente pode dizer que é muito democrática. E é social, né? As Totalmente assessorias são social. grandes clubes sociais, Exatamente. cara. Eu falo, as pessoas, né? Desde que eu criei a Floripa Roadrunners, sempre a pergunta é, eu quero correr, você passa treino? Não sou uma assessoria. Eu posso te indicar algumas, mas qual? Eu falo assim... Tem excelentes profissionais em várias delas. Você vai se adaptar com a sua galera. Onde você vai se sentir bem, onde você se identificar com o treinador. Né? Eu não posso falar que aquele é melhor, aquele... Cara, é aonde você vai se identificar. Porque é um clube social. Porque você vai ter um convívio ali. Sim. Você vai ter algum tipo de relacionamento ali com aquela galera. Você tem que se sentir bem. Turma. Se não encaixou, não vai rolar. Pode ser um baita treinador. Mas sempre vai ser um sacrifício para você ir com aquela galera treinar. Se rolou uma afinidade, cara, você vai encontrar com eles até quando não tiver treino. Você vai querer estar com a galera, porque acaba virando um clube social. E pós-pandemia, isso foi muito bom. Porque foi, né? Foi um alívio mental para a galera ter uma galera que fazia atividade ao ar livre. Contrato, né? Então, turma, é isso aí. Foi muito bom, né? Ter esse convívio social. Então, isso é uma característica do Brasil, né? O Brasil tem muito isso das assessorias. E a gente herda um pouco da assessoria. Quase que exclusivamente, tá? Outros países não têm essa cultura da assessoria. E a gente tem uma grande vantagem. Eles têm as crews, né? Mas é diferente. Park Run, outra história. Não tem essa ligação. Junta na loja, e o que a gente vai fazer hoje. Tem grupos de amigos? Tem, mas assim, não tem essa ligação tão forte. E a gente herda, a gente pode dizer que é uma herança boa do futebol, porque a assessoria acaba virando o nosso time. E a gente veste a camisa literalmente, né? Não, essa é a minha galera. Né? Por mais que seja amigável a competição entre uma assessoria e outra, né? A gente conhece a galera de todas as assessorias, mas assim, essa competição amigável vira o meu time, vira a minha galera, a gente veste a camisa, eu quero usar da cor que eu... Lógico. Isso é muito gostoso de trazer a galera. Então, quando a galera entra e entende essa turma, é difícil sair. Né? Você vai sair para quê? Vou só perder se eu sair. Né? Quem é que troca de time, né? É difícil. Sabe Muito bom. Mudando de assunto aqui, uma coisa que eu tenho curiosidade, curiosidade minha, né? Mas talvez seja de um monte de outras pessoas. Quanto tempo vocês têm de quanto tempo para trás vocês conseguiram coletar esses resultados? Tem assim a gente tem a prova mais antiga que a gente conseguiu, porque antigamente muita coisa, lógico, tirando as que não eram documentadas ou não tinha nenhum Excelzinho ali divulgado, né? Aí não tem como vocês localizarem, mas tem assim a gente conseguiu a prova mais antiga que a gente conseguiu foi do ano tal. Tem algum assim lá? Tem assim, a gente trabalha às vezes a informação histórica, né? A gente escolhe algumas provas. Primeiro, assim, tem que ter essa informação disponível, né? É muito raro você ter algum lugar, né, que você consiga ter esse dado por muito tempo. Sim. Né? Então, por exemplo, a Maratona de Floripa, que a gente está aqui do lado, né? A gente conhece Tonon. Por exemplo, a gente achou resultados de 2022 até 2024, por exemplo. Mas o Tonon tinha os arquivos todos de todos os concluintes desde 2017. Então ele cedeu para a gente carregou no sistema. Então a gente tem esses dados. Então tem muita coisa que a gente pega, dado histórico, por exemplo, a gente fez isso em Brasília, né? A gente fez com outras a Monumental de Brasília, ele entrou em contato com a gente e ele mandou todos os resultados de todas as edições também. Porque o cara precisa ter esse resultado, senão, enfim, vamos lá.
Se tivesse histórico, maratona de Porto Alegre com 40 anos, tem na verdade, São Silvestre com o problema quase do 100. atleta, o problema do atleta é um problema nosso também, porque eu queria ter todos os resultados das minhas provas desde que eu comecei a correr, mas às vezes o organizador não existe mais, a cronometragem já tirou o site do ar, já mudou. Pô, eu participei de uma prova, Geraldo, pouco tempo atrás, pouco não, só tempo pra cacete. O sistema de cronometragem é infalível. Você corria com um crachá e na chegada tu espetava o crachá. Sabe como é que dava o resultado, Léo? Inverte, puxa, o primeiro é o 10, o segundo é o 47. Infalível, cara. Mas em quanto tempo? Não. Aí é outro problema. Aí é outra história. E alguém tem que ir botando numa planilhinha lá para registrar depois. E guardar assim. Senão se perde. A gente tem esse objetivo, né, de fazer retroativo. A gente gasta parte da energia de buscar novos eventos para buscar eventos antigos. Só existe uma plataforma no mundo que tem um histórico de eventos mais antigos do que o nosso, né, que eles fazem esse trabalho, mas eles têm uma base muito menor, eles fazem muito menos eventos. Então, eles até nos procuraram e a gente consegue mais resultados em menos tempo. A gente consegue fazer um apanhado. Mas o grande problema muitas vezes não tem num site, ou tem que entrar em contato com o organizador para ver se ele tem arquivo de alguma forma isso, nem que seja em planilha de papel, para a gente arranjar um jeito de digitalizar e trazer isso para o digital. Mas assim, é muito complicado ainda. O nosso objetivo é construir pelo menos a história daqui para frente. A gente quer muito fazer um retroativo de trazer a história de algumas provas principais. A gente tem Forte, por exemplo, a gente começou em 22, final de 22, e aí 22 a gente tem cerca de 300 mil resultados. 23 a gente começou um pouquinho mais, a gente tem 1 milhão de resultados mais ou menos. Aí 2024 você falou 3 milhões, né? 2024 é 3 milhões e 200 mais ou menos. É muita coisa, muita né? coisa. Espetacular. A gente quer bater muito esse recorde em 2025, mas assim, é bem trabalhoso. E muito legal. Aonde vai, cara? O Roadrunners, para onde vai, né? O Roadrunners, para onde vai Open Results, enfim, Runners Hub. Qual que é o destino dessa ideia louca aí? Todo dia a gente tem uma ideia, falta braço para fazer tudo, mas cara, a gente tem muita coisa ainda, assim, a gente tem coisa pronta que a gente não lançou, a gente tem assim, coisa no papel até o final de, sei lá, da vida, né? Mas, assim, a gente está sempre soltando algumas coisas, né? Por exemplo, a gente fez o desafio agora, que foi uma coisa legal, de correr todos os dias. Boa, Léo, isso é legal. Que teve, assim, começou presta ano atenção passado, aí, presta atenção. Começou ano passado, que assim, a gente até iniciou, né, esse desafio, mas não teve um engajamento muito grande, assim, pelo menos para mim, não teve um engajamento, porque dava muito trabalho subir para a plataforma, esse tipo de coisa. E aí a gente viu todas as dores de todo mundo que estava nesse desafio do ano passado, e a gente começou a conversar com a galera. Até um desafio que o Sérgio Rocha criou, né? Deixa eu contextualizar. O Sérgio Rocha, jornalista, né, que tem o canal Corrida no Ar, ele criou um desafio de correr todos os dias do ano, né, os 366. Ano passado era um ano bissexto, 366 dias em 2024. E aí a gente viu a coisa acontecer, a gente tentou participar, mas daí o Léo estava contando, né? Só para a galera entender o que é o desafio. O desafio é correr todos os dias de um ano, né? De 1º de janeiro a 31 de dezembro, no mínimo, para ser bem inclusivo, no mínimo 1 km por dia, mas não existe limite de quilometragem. Mas tem que ser corrido no dia, né? Se aquele dia não tiver uma atividade, não valida, né? E aí ele já começou utilizando o Strava, então a galera acostumou a ter que registrar lá o treino no Strava. E aí o Léo está explicando, eles fizeram um site, né, em parceria com uma etiqueteira, onde você tinha que todos os dias, depois do seu treino, ir lá e sincronizar o seu treino do Strava com a plataforma de inscrição. Cara, era bem trabalhoso, virava e mexia, dava erro. Esqueci do dia, corri muito cedo. Daí, era bem complexo, dava pau, não lia, tinha gente que não usava Strava, e aí a coisa não funcionou. Até assim, o desafio é de você com você mesmo, né? Você correr todos os dias, mas assim,
É claro que você perde um pouco de vontade, engajamento, né? De fazer a coisa. Se aquilo, assim, o desafio em si ele já é uma coisa complicada, né? Você complicar ainda mais. Então a gente tentou mapear todos esses problemas, né? Falar com a galera que estava no desafio ainda. E a gente até lançou, no ano passado mesmo, a gente lançou um sistema que migrava essa galera que ainda estava correndo do ano de 2024, né? A gente, vamos fazer um período de experiência aqui, vamos integrar, a gente fez uma integração com o Strava direto. Então, se termina o teu treino, ele já manda esse treino pra gente. A gente processa, faz a validação, se foi 1 quilômetro, se foi corrida, se foi na esteira ou se foi na hora livre, né? Não vale andar, não vale outra coisa. Então a gente faz uma série de validações e aí imputa esse dado para a pessoa, correu aquele dia. E a gente começou assim, mesmo a pessoa estando no último dia do ano, só de ela integrar com o Strava, ele já puxava o ano todo da pessoa, já dizia quanto ela correu, quais dias que ela Vamos dizer que você correu todos os dias do ano, mas só ficou sabendo do desafio no último dia. Você ia lá, cadastrava, ele puxava todo o teu histórico e validava tudo. O ano inteiro. E aí a gente preparou o que seria desse ano agora. Então a gente fez todo do nosso lado, assim, a tecnologia toda nossa, a gente criou do zero. Então fizemos desde a inscrição, esse ano a gente fez com pagamento para poder fazer um serviço legal, dar um suporte. Então a gente montou toda uma estratégia de suporte para dar suporte a quem não usava Strava, quem tinha problema com Strava. Então, assim, teve inúmeros problemas. Nunca usei Strava, a gente ajudava a criar uma conta, a sincronizar, tudo. E aí a gente conseguiu, né? A gente começou bem antes do ano terminar, até porque a gente sabia que ia dar, né, esses BOs todos, né, principalmente na integração. E aí a gente abriu o sistema em dezembro, no dia 4 de dezembro, para todo mundo já começar a treinar, ver como é que é, né, a dinâmica de correr todo dia. E aí, dia 1º de janeiro, aí começou para valer. Né? E aí a gente teve, por exemplo, 2.100 pessoas nesse desafio, entraram, de 429 cidades diferentes, 9 países diferentes. O animal. Então a gente, até no Strava, a gente trabalha esse negócio de fuso horário, né? De correr lá, assim, no dia, onde ele tá, ele vai pegar, né, depois da meia-noite e tal. Tem um cara na China correndo o desafio. O dia dele. A gente já começa, hoje a gente já vê o cara já correu o de amanhã. Já correu o de amanhã. Teve um negócio... que o cara na China vive no futuro. Não, é muito louco. Daí você vê lá, o cara já tá com o de amanhã cumprido. Como assim? Não, é porque ele já correu o de amanhã, ele acordou cedo, foi lá correr e já deu, né? Mas foi bem legal, porque a gente teve um aprendizado grande, assim, de... algumas coisas que a gente não fazia, e aí a gente também implementou várias coisas diferentes na plataforma. Por exemplo, muito dessa parte da ficha do usuário, né? A gente queria que fosse atrativo para eles, então a gente criou um feed como se fosse de rede social. Então, assim, por exemplo, a gente tem um grupo, né, que de todo mundo que está no desafio. Por exemplo, eu consegui fazer o meu irmão participar, você até conheceu, acho que no Connect. Pô, era gordão, assim, o bicho já tá magrinho, assim. Aí, ó, irado. E aí, botou a empresa para correr. A gente criou um grupo, né? Que a gente já tinha um grupo nosso, assim, de quem corria. Vamos botar vocês num grupo só, porque a galera que não corre, assim, não sei o que, a gente vai encher o saco. Porque a gente vai correr todo dia e vai encher o saco de todo mundo. E aí é legal porque... na plataforma você tem como seguir também as pessoas, né? Então você segue a pessoa do teu grupo e quem você segue, você vê, pô, a pessoa já correu hoje, 56 de 365, aí já aparece lá no feed quem correu. Aí tipo, você já começa a entrar ali e já fica incomodado. Porra, eu já vejo a galera toda, pô, já correu, o Léo já correu, o cara já correu. Vou sair pra correr. Tá, e o time todo tá 100%? 100%. Caraca, 100%. Estamos Responderam rápido, então é verdade. Dias, que dia hoje do ano? 55, porque eu não corri hoje ainda. Não, eu também não corri hoje do ano, então não correu hoje ainda, né? Hoje ainda não foi. Já se entregou que hoje ainda não foi. Mas vai, de algum mas jeito isso é legal demais, né? E aí algo que a gente tem conosco, né, Thaisa? O poder, cara, de um desafio desses ou de uma sequência dessas, cara, em tu ir lá e plantar uma sementinha, tu, cara, dá um suporte no primeiro passo, né? Cara, tenho certeza que o cara passou do 20º dia. E é bem isso.
20, 21 dias. Tem até uma lenda 30. sobre isso, né? Que tudo que você faz 21 vezes Ah, é? repetidas, Aí, você não esquece mais, você Entendeu? não para mais. E é bem isso, E é cara. por A aí, gente cara. Tá aí no 50º Aí daqui a dia. pouco o cara tá correndo mais, né? Enfim, ele vai lá, paga o desafio, mas dentro dessa história, ele, procurou um treinador lá, porque, esse negócio é legal, cara. Né? E sabe Então que é uma coisa muito louca? A gente tem visto no grupo, a gente tem um grupo lá de participantes do desafio, onde a gente vê uma troca de experiências ali. E isso tem sido um laboratório gigante. Para mim tem sido fantástico, porque a gente acha que a corrida é uma pessoa que saiu de casa e correu. A gente não faz ideia da quantidade de motivos pelo quais as pessoas correm. A história das pessoas. Mas, cara, é fantástico. O cara que corre para perder o peso, o cara que corre para superar uma perda, o cara que corre para aumentar a autoestima dele porque ele está passando por um desafio na vida, seja profissional, seja financeiro, seja familiar. Cara, a quantidade de histórias é tão maluca, Sim. é tão absurda, cara. Uma funcionalidade muito massa criada pelo Léo nesse desafio foi por causa de uma história de vida, cara. Uma das participantes do ano passado, ela foi diagnosticada com câncer e teve que começar um tratamento durante o desafio. E aí, num grupo que já existia do ano passado, um cara falou, então hoje eu vou correr o meu treino e o dela. Vou correr por ela nesses dias. E uma galera começou a fazer isso. E a gente foi criado o banco de quilômetros, né? Na verdade é o banco de atividades, né? Onde qualquer participante pode fazer mais de uma atividade no dia. A primeira conta para ele e todas as atividades extras vão para o banco. Então, eu não tive. Demais, e aí o que a gente cara. abriu? Eu não tive. Eu tive um problema, tive um falecimento, tive um acidente, Você manda um atestado médico ou um atestado de óbito, que seja alguma coisa que comprove que realmente você não podia, e a gente faz o abono com aquela atividade que estava no banco de quilômetros. Então virou um negócio social. Que legal. Só que a gente se espantou. O Léo vai mostrar para vocês. Os números são impressionantes. Aqui, banco de quilômetros, assim, hoje dia 56, né? Cara, já tem 11 mil atividades no banco. Nós estamos no dia 56 do ano e tem 11 mil atividades doadas. A galera entrou na brincadeira de ser social. Lógico. E ajudar. A gente nem precisa de tudo isso de atividade. A gente brinca que em dezembro ninguém vai precisar correr, todo mundo pode pegar atestado. Mas, cara, a galera entrou na brincadeira e fala, legal, gostei da causa, vou doar atividade. Então a galera vai lá, faz a sua e depois faz mais uma. Então, especialíssimo. Cara, virou isso, uma coisa muito legal. Minha cabeça já tá fervendo de ideia aqui, cara. No off, quando a gente desligar o microfone aqui, eu vou soltar umas 18. Das 11 mil atividades, só 217 foram abonadas. De gente que realmente precisou. Que precisou. Inclusive o próprio Sérgio Rocha. 2.100 participantes. Ele se machucou, né? 2.100 participantes. Então foi muito legal. É um laboratório, né? As informações. Animal, cara. E aqui a gente consegue ver assim tudo, né? A gente consegue ver quantas pessoas estão em Floripa participando, consegue ver detalhamento ali por cidade, por estado, por região. A média de quase 5 km por participante por dia. Quase 3 milhões de altimetria já de metros. Cara. Dava para chegar na Lua. Dá para ir para a Lua e voltar as 2 vezes. E aqui a gente consegue detalhar também eu acho a Floripa tudo, ali, a quantidade de pessoas. Vê se você conhece alguém ali no mosaico. Vai abrir aí, vai aparecer as carinhas? Abre até as carinhas. Ele detalha Floripa Esses aqui. são os dados de Floripa. 17 estão no desafio ainda, foram 19 que começaram, né? E a gente consegue abrir aqui, tem o Big Brother, né? Quem tá conheço. Tem uma galerinha de Floripa legal demais. que tá participando. Geraldinho, muito bom. E aí tu passa em cima, passa o nome da... Se clicar, vai pro perfil da pessoa daí, né? Abre legal. o histórico da pessoa. Muito massa, cara. Aqui a gente clica e vai pra lá, né? O histórico tá ali, o cara tá cheio, tá cheio de badges, né? Até aproveitando a mostrar um pouquinho, isso aí é o perfil do atleta, né? Então, no perfil do atleta a gente aglutinou algumas informações que faz falta pra gente ter, né? Quantas provas eu já corri, que tipo de provas eu já corri, uma coisa legal é a agenda, que é muito interessante. Os meus amigos sempre me perguntam, mas que prova que tu vai correr? Por quê? Se o Léo vai correr, né, de repente é uma prova legal, eu também vou, ou vamos correr junto.
E aí eu posso ir no Roadrunners no calendário e marcar e colocar na minha agenda pessoal para os meus amigos verem que provas eu marquei como as minhas favoritas, né? Então aí, ó, no caso, as provas que eu tô marcado ali que eu pretendo estar. Olha aí, ó, vai estar no meu aniversário aí, comigo, irmão. Então, Maratona de Porto Alegre. E aí, se você clica na agenda dele, você vê os eventos, você vai para as informações do evento para você saber. Que isso é legal, porque assim, eu sempre perguntava, cara, você vai correr, que correr tu vai correr esse ano, não sei o quê, porque sempre você quer correr com a tua galera, né? Lógico. Então até a gente fez a meia lá com todo mundo da empresa, né? Menos esse mandrião aqui. Eu fui cortado, né? Fui proibido de fazer maratona de Floripa. Mas a gente correu lá a meia, todo mundo junto, então é legal. Então é bom saber assim, que eventos que a pessoa tá querendo correr, e aí você pode ver o detalhe do evento, pode colocar na tua agenda também, então é interessante. E a parte mais legal que eu acho que é resultados, né? Então ele já pega automaticamente os teus resultados, né? E aí você consegue ver o teu histórico, né? Então assim, na ficha do Geraldo tem todo o histórico dele, cara, até a primeira que a gente tem aqui. 35 páginas de resultados. Tem algumas, E aí o legal é que assim, não são dados que eu imputei. São dados que vieram da cronometragem oficial, que estão aferidos. Eu posso ir lá verificar a lista completa, ver quem que chegou antes de mim, quem que chegou depois. Tem todas as informações do evento linkadas ali já. E com os dados oficiais, classificação e tudo mais. A gente, assim, se eu entrar no meu próprio perfil aqui, né? A gente colocou essa parte de atividade, que aí você vê quem você segue, né? Galera, porque a gente tem aqui quem você está seguindo, né? Tem a listagem. E aí todo mundo que você está seguindo, por exemplo, está no desafio, você sabe quem correu, né? Então assim, o Arthur já correu ainda agora, 53 minutos atrás. Então assim, você vai vendo tudo que todo mundo está postando aqui, né? Por exemplo, se entrou um vídeo novo, o Geraldo disse que vai correr a live. Então a gente já vai entendendo aqui como se fosse uma rede social. Legal demais. E na parte de resultado, por exemplo, quando você está no seu próprio perfil, né, é um pouco diferente. Né? Então, na agenda você tem como confirmar a tua presença ou não. Excluir, dizer, né, se você está ou não. Nos resultados aqui, por exemplo, você consegue ver, se tiver foto, a gente colocou um botãozinho a mais aqui, que ele já detecta o teu resultado e já abre o cupom para você ir lá para Foco ver tuas fotos. Então ele já abre aqui direto. E já vem a procura feita. Você não precisa ir no site de fotos procurar suas fotos. Sim. Digitar número e tudo mais, fazer o... Até porque tem prova que você nem lembra agora o teu número de peito. Acho que agora com o reconhecimento facial também dá uma facilitar, mas mesmo mas provas muitas provas ainda é sempre só por número. Isso. Né? Não é facial, então... Isso. E aí a gente tem essa parte de badge, que é aquilo que a gente falou, né? Pô, vou atrás do meu 10K ali, vou atrás do meu... Pois Léo, pulou ali, ó, de 5 a 15, pô. Fiz, mas a track field não colocou o resultado, então a gente não aparece. Né? Não, vamos atrás desses badges aí todos. E a gente vai criando outros também, né? Tem os de atleta profissional, tem alguns outros badges que a gente vai criando, tem umas... Como o Léo falou, tem umas coisas que a gente até já desenvolveu que estão ainda guardadas, que estão na manga, né? Maravilha. E a gente vai liberando aos poucos. Ali tem os RPs, né? Do lado direito ali tem ali os RPs em cada distância, né? Os melhores tempos ali. Então, acho que a gente vai aos poucos construindo ele. Esse é o perfil do usuário, com algumas informações. Se o usuário é um influenciador, ele tem área de cupons também, né? Que eu nem vou mostrar o meu. Entra lá no meu. Aí, tipo, então, dá pra o usuário divulgar os seus próprios cupons. Se ele é um jornalista, um influenciador, alguém que tenha os seus próprios cupons, dá para ele entrar ali e divulgar. Então, né, a pessoa entra ali, tem os cupons que ela própria divulga, e a gente não tem nenhuma participação nisso. Isso é do usuário. Ele coloca a central de cupons deles ali. Cada um que vai construindo a sua... E é isso. Esse é o perfil do usuário, e a gente... Né, é uma das partes do projeto, onde junta todas as informações, e aí dá para seguir os amigos e ver as atividades. Legal demais. Aqui é a home, que a gente tem, por exemplo, a gente tem a filtragem por estado, se você quer corrida de rua, trail, quando que você quer correr, que distância você quer correr. Então você pode usar o slider aqui, eu quero uma de 5K daqui a 3 meses, né? Eu quero prova com cupom para eu, né,
eu ter desconto, né? Prova no exterior, prova no Brasil, e aí a gente tem vários, né, filtros aqui que você pode usar para chegar nas provas que você quer. E trazendo sempre conteúdo ali, né? A gente tem alguns parceiros que são criadores de conteúdo, né? Que trazem ali sempre conteúdo contextualizado pra gente. E isso vem tudo, claro, vinculado ao Open Results, né? E falando um pouco do Open Results, né? Que é um repositório de resultados, até o Léo pode abrir ali a tela. O Open Results é o lugar aberto, literalmente, para se achar resultados. Então, ele sempre vai ser acessível, sempre vai ser gratuito, sempre vai ser transparente, né? Inclusive, você não precisa nem fazer login para procurar informações, né? Se você quer no anonimato procurar informações, ele é totalmente aberto. É literalmente o portal da transparência do resultado. Se você quiser, claro, guardar suas informações, aí você faz o login, você ajusta suas preferências e tal. Mas ele é totalmente aberto e ele não custa nenhum login, né? Porque tem muita coisa que o preço de você usar é ter a sua conta, botar suas informações. Isso. A gente não pede nem isso. Para fazer a pesquisa, ele é totalmente livre. Você pode fazer uma pesquisa anônima ali. Mas, claro, se você quiser guardar as informações no seu perfil, você cria uma conta, cria o seu login, né? E está sempre tudo ali disponível. Então, a gente tenta trazer sempre o máximo de informações. E a gente está criando agora os rankings, né? As maiores provas, as provas mais rápidas. Então, a gente está indo atrás de informações, um pouco mais de inteligência para trazer essas informações mais legal, consolidadas. Isso né? É muito legal. E indo atrás de informações de provas que já tem história também, né? Como a Thaisa perguntou. Tem algumas provas que a gente escolhe ali, vê a relevância dela e vai atrás de informações mais... Buscar mais a fundo esses... Às vezes é um pouco mais trabalhoso, mas a gente faz esse trabalho de arquivo, né? Não, é um brinquedinho muito legal, né? E gera... que a galera, eu vou te falar, eu não tinha visto tudo isso, assim, eu conhecia a plataforma, mas olhando do jeito que vocês mostram ali, como mexer, a gente já fica querendo xeretar um pouco, xeretar mais, né? Muito legal. E participar de um monte de desafio, eu já vou procurar os desafios. Tem a parte de gamificação ali, tá vindo umas coisas legal, novas que são bem legais. Muito massa. Bem bacana. A gente se empolga, né? Aquela coisa, né? A gente tem conhecimento e a gente criou pra gente, né? Pô, o que um corredor gostaria de ter? A gente é corredor, o que eu gostaria de ter pra... Isso é uma coisa que incomodava, assim, o Open Results nasceu disso, né? Incomodava muito você chegar no final da prova e não saber onde está o resultado. Eu lembro que eu corri a corrida do aeroporto lá. Cara, eu fiquei, era tarde, a gente chegou lá muito cedo, que tinha que fechar o aeroporto, entrar, não sei o que lá. E no final, cara, cadê o resultado? Porque, assim, eu tinha treinado bem para aquela prova, assim. Eu falei, cara, eu queria saber meu resultado. Fui lá pro saguão do aeroporto, aí demorou pra caramba pra ter premiação, eu não sabia, não sei o que. No final, cara, tava no QR Code no meu peito e eu não sabia. Aí eu fui procurar um pessoal de assessoria, não, tá no QR Code que tá aqui no teu número de peito. E eu podia ter ido para casa muito antes, acessado sabendo... pelo QR Code. E fiquei lá tentando saber. Então, assim, essas coisas, né? A gente chega no final da prova, a gente quer... Mesmo que a gente não seja atleta, né? Você quer saber quanto você fez, né? Você treinou para aquilo, né? Você ficou um tempão, né? Acordou cedo, deixou de sair e tal. Você quer saber o seu tempo. A gente fez uma pesquisa, eu sempre falo isso. A gente fez uma pesquisa que... Qual é a primeira coisa que o atleta quer depois que ele passa a linha de chegada? Cara, na minha cabeça vinha várias coisas. A foto, a banana, a medalha, a família, sei lá, a água. Cara, era o resultado, cara. As pessoas querem saber o tempo que ela fez. É muito louco, né? Quando ela se dá por conta que ela terminou, ela quer saber qual é o tempo que eu fiz, que posição que eu fiquei, né? Depois são outras informações. A segunda coisa a gente foi ver a foto, né? Que ela pensa, né? Não necessariamente ela pega na sequência, ela vai acabar recebendo a medalha antes. Mas ela nem estava lembrando que ela ia receber uma medalha. Ela pensa no resultado e na foto. Então, acho que são coisas que a gente tem que ter agilidade na entrega. Sim. Pô, o cara quer muito isso. Sim. Eu vou demorar horas para entregar? Ou o cara tem que procurar? Não, tá num lugar só. Não importa de onde veio, tá lá, para você, disponível para sempre. Né? Então, porque também não adianta estar disponível esse mês que vem saiu. E aí? Não, tá lá para sempre, é seu. Né? A gente tem esse slogan, né? Tava na contracapa da maratona, na revista da Maratona de Floripa. O seu resultado é seu. Isso. Né? Então, tipo, é a tua história, né? Então, Dupla, pra gente... Pô, o papo é animal, assim, né? A gente fica aqui, bate um papo numa viajada, é legal pra caramba. É o que a gente vive diariamente, enfim. Mas... se vocês pudessem desejar algo, né? Para esse
ambiente que a gente permeia aí, né, para as corridas de rua. O que vocês gostariam de ver acontecendo, né, num futuro breve aí no nosso cenário, para a gente encerrar o nosso podcast? Eu vejo dentro desse cenário, pensando em Brasil, um sonho que eu tenho é que a cultura da corrida seja popular, que a gente tenha a cultura da corrida, né? Que a gente tenha a cultura de eventos de rua são coisas legais, mesmo que eu não participe, eu vou com a família para assistir, eu vou incentivar, eu vou dar minha corridinha, que seja algo mais cultural, que não seja só um evento, que não seja só fui competir tal dia, não, que seja uma coisa mais cultural. E cara, isso traz tantos benefícios, né? O esporte de maneira amigável, agradável e social na vida das pessoas traz tantos benefícios que a hora que isso for cultural, cara, eu acho que a gente vai ter outros problemas do Brasil sendo resolvidos automaticamente. Então, se a gente puder trazer essa modinha, fazer virar cultura, né? Se essa modinha virar cultura, eu acho que a gente ganha muito com isso. Eu acho que isso é um grande sonho. Não, especialíssimo. É isso aí. A gente recebeu o Geraldinho, que falou mais do que todo mundo. E o Leozinho, né? O Leozinho é mais quieto, ele é do computador. Como é que a gente falou antes? É o Pink e o cérebro. Mas é uma dupla, cara, espetacular, né? Para quem ainda não conhece, né? Essa super plataforma aí, que é o Runners Hub, que é o Open Results, enfim. Acessa lá, né? Faz dá essa brincada no negócio, conhece essa ferramenta que é espetacular, que certamente vai já botar um monte de coisa diferente aí nesse caldeirão das corridas de rua para cada um deles. E agradecer assim, o tempo de vocês, né? Essas ideias brilhantes sendo colocadas em prática, eu acho que isso é muito importante também. Porque a ideia a gente tem um monte, né? Mas ver a ideia de fato acontecendo, eu acho que é especialíssimo. Então é isso, agradecer demais a presença de vocês aqui. Acho que é muito especial a gente estar aqui, porque vocês fizeram parte dessa história, né? Em várias etapas, vocês fizeram parte dessa história. Então acho que é muito especial a gente estar aqui contando um pouquinho do que a gente está fazendo. Maravilha. Muito bom receber vocês, galera. É isso aí. Show de bola. Tarde sensacional, muito bate-papo bom. E bora fazer perfil. Eu quero criar eu não tinha perfil, eu não tenho perfil. Eu só acessava e achava que era só, agora eu já sei tudo. Se você correu alguma corrida ano passado, muito provavelmente você vai achar alguma coisa ali. Cara, tem bastante coisa. Depois que tu entra lá, aparece um bocado de coisa legal. É muito massa. Tô curiosa. Muito bem. Vamos nessa então. Obrigado aí a todo mundo. Episódio mais do que especial. E tenho certeza que o papo vai ser muito bem aproveitado por todo mundo que nos assistiu aí. Vamos nessa! Ó, foi